nesta noite, né, eu quero falar sobre, propus como tema, a lógica e lógica do reino. A lógica e lógica do reino. Por que isso, pastor? Porque o que vai ser proposto nesta noite, para os valores seculares, para os valores da nossa sociedade, não tem lógica alguma nisso. O que vai ser defendido nesta noite, se você disser isso lá fora, quando eu digo lá fora, não é aqui na rua, gente. Na sociedade, onde você trabalha, na universidade, né? Nos segmentos da nossa sociedade. Se você for defender o que eu vou defender aqui nesta noite, as pessoas vão chacotar de você, vão zombar de você, vão dizer, você com essa filosofia de vida, você não vai chegar em canto nenhum. O que vai ser defendido aqui nesta noite, para os valores seculares, para os objetivos seculares, é ilógico. Não tem lógica. Eu coloquei lá no título do sermão, 2 afirmações do Cristo. Quem quiser ser o primeiro será o último. E quem quiser ser o primeiro, seja o último. E o próprio Cristo diz também, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Isso tem uma série de significados. E o próprio texto vai explicar por que Jesus fez esse tipo de afirmação. Então nós vamos pensar nesta noite acerca dessa lógica e lógica do reino. E o interessante é eu afirmar aqui nesta noite que nós fazemos parte do reino de quem? De Cristo. Durante essa série de sermões, nós estamos falando sobre o rei que vai caminhando, o rei que está expandindo o seu reino, e o rei que vem chamando súditos. Nós somos súditos desse reino. Este reino tem uma filosofia, tem uma ética, tem uma lei, e Cristo vai falar sobre características desse reino. E sobre características que devem estar presentes naqueles que fazem parte deste reino. Pastor, eu não quero seguir isso. Então, assuma que você não faz parte do reino. Não, pastor, esses valores aí do Cristo, eu não os quero. É um direito seu. Mas se você afirma ser seguidor de Cristo, se você afirma que um dia foi alcançado pelo Espírito Santo do Senhor, se você afirma que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, esta opção não é dada a você. Você não tem a opção de dizer assim, vou seguir ou não vou seguir, vou obedecer ou não vou obedecer. Isto é obrigatório. Inclusive, ele vai fazer uma afirmação muito dura no final do texto. Tá certo? Mas vamos pensar um pouquinho nesta noite sobre esta lógica e lógica do reino, tá certo? E eu convido os meus irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 9, a partir do verso 30. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 30. A lógica e lógica do reino. O primeiro deve ser o último, e o maior deve ser o menor. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 30. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz. Preste atenção aí na sua Bíblia. Marcos 9, a partir do verso 30. E tendo partido dali, caminharam para a Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, veja o que é que Cristo ensinava aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e irão fazer o que com ele? Matá-lo-ão. E morto, vai acontecer o que? Ressuscitará ao terceiro dia. Então os irmãos percebam que Jesus estava ensinando isso a eles. Olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Eles vão me matar. Mas depois de 3 dias vai acontecer o quê? Eu vou ressuscitar. Irmãos, olhem para mim. Esta deveria ser, a partir desse momento, a maior preocupação do coração desses discípulos. O Senhor deles iria o quê? Morrer. Os irmãos concordam comigo que isso deveria ser o assunto principal do coração deles? Não havia um assunto mais urgente
que deveria ocupar a mente daqueles crentes, daqueles discípulos. O seu mestre, o seu Senhor, estava afirmando a eles que iria morrer. Já pensou alguém que você ama muito olhando para você dizendo assim: fulano, daqui a pouco eu vou morrer. Os irmãos concordam comigo que a partir desse momento essa pessoa deveria ser a prioridade dos seus pensamentos? Mas não foi isso que aconteceu, né? Interessante, nessa noite nós vamos perceber que muitas vezes aqueles que participam do reino deixam de pensar naquilo que deveria ser prioridade e começam a brigar por questões secundárias. Isso vai ser muito característico aqui no texto. Mas sigamos na leitura. Verso 32. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Esse pastor não está muito claro aqui que Cristo está dizendo? Está. É que dentro da cosmovisão deles, eles não pensavam no Messias que iria morrer. É aquilo que eu já expliquei aqui para os irmãos. Eles esperavam um Messias triunfal, um Messias que vinha implantar um reino, e na cabeça deles esse reino era restaurar Israel ao papel de primazia. Então o Messias que iria morrer não combinava com a visão deles de Messias. Por isso que eles relutavam todas as vezes que Cristo afirmava isso. Eu dizia isso ontem pregando lá na cidade de Caruaru, que muitas vezes nós servimos um Cristo criado por nós. Não é o Cristo das Escrituras, mas o Cristo que nós desejamos. Cristo está afirmando a eles: eu vou morrer. Mas o texto diz que eles não estavam entendendo e queriam interrogá-lo, mas não tiveram coragem. Prossigamos na leitura. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes. Aí Jesus Cristo faz uma pergunta para eles. Qual é a pergunta? O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Veja, Cristo tinha dito para eles: eu vou morrer. Cristo havia dito a eles que iria ressuscitar. Mas Cristo agora vai perguntar: o que é que vocês estavam discutindo durante o trajeto até aqui? O que é que se esperava que eles estivessem conversando? Nosso mestre vai morrer. E aí, o que é que nós vamos fazer? O que será de nós? Se ele morrer, será que de fato ele vai ressuscitar? Essas questões eram até normais. Mas se ele morrer, nós vamos ficar sozinhos? O que vai ser de nós? Será que nós não podemos evitar essa morte? Será que nós não podemos fazer alguma coisa que as coisas não aconteçam assim? Vamos ver, vamos descobrir sobre o que eles estavam discutindo. Vamos descobrir qual era o motivo da discussão. Mas eles se calaram. E o texto vai deixar muito claro porque que eles se calaram. Mas eles se calaram porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o quê? O maior. Meu Deus do céu. Isso aqui é chocante, gente. Isso aqui é chocante. Isso aqui é para você parar quando você estiver lendo a sua Bíblia e dizer: meu Deus, o que é que está diante dos meus olhos? Cristo afirmou àqueles homens que iria morrer dentro de pouco tempo. Durante o caminho eles discutem. E o motivo da discussão deles, o que havia gerado discordância entre eles, é que eles estavam tentando descobrir quem era o quê? O maior. Meu Deus do céu. Isso aqui, irmãos, deve gerar muita tristeza no nosso coração. Muita tristeza. Porque nesta noite nós veremos que muitas vezes o nosso comportamento será idêntico ao desses discípulos. Como eu disse aos irmãos, eu já estou na caminhada em comunidades cristãs há muito tempo. E eu vejo isso o tempo todo acontecendo. O tempo todo. O tempo todo.
crentes que estão lutando, crentes que brigam, crentes que até às vezes destrói a caminhada cristã do outro, porque ele tem como objetivo ser o maior, ser o mais reconhecido, ser aplaudido, ser famoso, ser reconhecido. Isso que está diante dos nossos olhos nesta noite é chocante. Eles deveriam estar preocupados com qualquer outro tipo de coisa, menos com isso. Como é que o seu Senhor está prestes a morrer e eles estão brigando para ver quem é o maior? Digamos na leitura. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si para ver qual era o maior. A Jesus Cristo. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o quê? Vocês precisam entender isso aqui nesta noite, viu? Vocês precisam. Por isso que eu vou ser muito calmo, bem devagar, para que os irmãos entendam. Jesus Cristo está sendo muito claro, muito claro. Isso aqui serve para pastor, isso aqui serve para cantor, isso aqui serve para quem toca, isso aqui serve para quem trabalha na igreja, isso aqui serve para todos. Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas recebe ao que me... Irmão, nós vamos fazer aquele mesmo exercício que já fizemos em outros momentos. Eu vou convidar os meus queridos irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 18. Como eu já expliquei aos irmãos, 3 versões da mesma história, mas que elas se completam. São detalhes importantes para entendermos o todo, certo? Mateus capítulo 18, a partir do primeiro verso. Leiamos a palavra. Mateus é o mesmo episódio, o mesmo fato, só que o autor do Evangelho de Mateus irá contá-lo com mais detalhes do que Marcos, certo? E os irmãos perceberão que é importante lermos as 3 versões, porque elas 3 se completam. Vamos lá. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo, qual era a pergunta deles? Quem é o maior deles? Quem é o maior? Olha a preocupação do povo. Eles estavam preocupados em descobrir quem é o quê? O maior. Aí você pode estar dizendo assim, que povo estranho. Não. Eles são um retrato do que nós somos. A nossa natureza pecaminosa está sempre fazendo esse tipo de questionamento, ou sempre nos levando a querer esse tipo de desejo. Nós queremos ser os melhores, nós queremos ser os maiores, nós queremos ser os mais reconhecidos, nós queremos ser os mais talentosos, nós queremos sempre estar sempre em primeiro lugar. Verso 2. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo nenhum o quê? Veja que Jesus aqui já está aprofundando a reflexão. Ele está colocando, inclusive, de que quem tem essa preocupação de ser o maior, talvez nunca nem participe do reino. E aquele que não entende que deve ser o menor e o mais humilde, porque ele nunca entendeu o que é evangelho.
Interessante que ele já usa aqui a expressão converterdes, mudança de comportamento. E ele diz assim, ó, se não vos fizerdes como criança, de maneira nenhuma você vai poder entrar onde? Isso já contrasta, né, com o que nós temos visto nas pregações, nas músicas, né? Você será posto na frente, você vai ser reconhecido, você vai ficar famoso. Verso 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o quê? Maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança como esta, a mim me recebe. Mas qualquer um que escandalizar desses pequeninos que creem em mim, melhor fora. Olha como o discurso fica duro. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e submergisse na profundeza do quê? Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mistério que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. É melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado aonde? No fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, tira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um olho só do que tendo os 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Vede e não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar aquilo que se havia o quê? Perdido. Muito bem. Para encerrarmos o nosso exercício, Lucas, capítulo 9, o verso 46. Lucas. E aqui o texto vai acrescentar outro detalhe muito importante. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 46. Lucas 9, verso 46. Lucas 9, verso 46. Veja aí. E suscitou entre eles o quê? O quê, irmãos? Sobre o quê? Sobre qual deles seria o maior? Mesma história. Mas Jesus, isso aqui que deve chamar a sua atenção hoje. Quero enfatizar isso aqui. Mas Jesus, vendo o quê? Ele passava. Eita, olha aí, irmão. Eita, irmão. Irmão, olha para mim, irmão. Jesus vendo o quê? Jesus vendo o quê, irmãos? Pensamento. Outro detalhe chocante nesta noite. Jesus conhece o que está aqui. Jesus sabe quando eu estou aqui na frente dizendo: ó Deus, ó Pai, tudo isso eu faço, tudo que eu faço na tua obra, toda a minha dedicação, todo o meu empenho, tudo que eu tenho feito, ó Pai, eu faço com o único propósito que o teu nome seja glorificado. Ele sabe quando é apenas ele sabe que lá no fundo da nossa alma nós estamos querendo aplauso. Ele sabe que quando eu preparo algum sermão, eu quero que no finalzinho diga: que pregador. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que quando eu estou cantando, Ele sabe se aqui durante o meu louvor, a minha única preocupação é exaltar o nome dEle. Eu estou cantando já para no final alguém dizer assim: irmão, mas como o irmão canta bem. Ele sonda o meu pensamento quando alguém cantando e eu estou aqui olhando para o irmão que está cantando, e aqui eu estou, canto melhor que ele.
que desafinado. Ele sabe. Ele sabe que quando eu estou ouvindo um pregador, talvez um pregador simples, um pregador que não tenha tido a oportunidade que eu tive de passar alguns anos no seminário, um pregador que não teve a oportunidade que eu tive, pela graça do Senhor, de poder ter alguns livros que me auxiliam na preparação do sermão, ele sabe que quando eu estou ouvindo esse tipo de pregador, eu estou aqui, coitado, não sabe nem o que está dizendo. Eu prego muito melhor do que ele. Isso é muito sério nessa noite, meus irmãos. Nós vivemos dias em que os crentes se preocupam só com o exterior, com a adoração através de gestos. Não estou querendo dizer aqui que os irmãos não devam fazê-lo. Então você é livre para fazer o que você quiser. Se durante o seu momento de adoração você quer levantar a mão, meu irmão, levante. Se é um desejo seu, faça-o. Certo? Mas eu estou dizendo que isso de nada adiantará se isso não partir de uma atitude mental, se isso não parte do fundo da sua alma. Não adianta estar com a mão levantada e com a sua mente longe. Não adianta estar com a mão levantada e o seu coração distante daquilo que você está fazendo. Muitos crentes estão agora nesse momento oferecendo culto a Deus. Estão sentados assim como vocês, mas a mente deles está longe. O culto está acontecendo, eles estão andando, estão tomando água, estão conversando na porta das igrejas, estão passeando, estão conversando. Às vezes estão olhando para o pregador, como vocês estão fazendo nesse momento, mas você não está nem aí com o que está sendo dito, a sua mente está longe. Você já está pensando na hora que isso aqui vai acabar, porque você quer voltar para a sua casa. E eu e você, nós conseguimos nos enganarmos, nós conseguimos. Eu consigo fingir para você que sou espiritual, você consegue fingir para mim que é espiritual, e a gente vai fingindo. Mas o texto, para o nosso desespero, porque eu fico até engraçado às vezes, né? Alguns crentes dizem assim: meu irmão, Jesus conhece o teu coração. Aí o povo diz: amém! Glória a Deus! Eu mesmo não tenho coragem de dizer isso. Jesus conhece o meu coração. Jesus conhece o que se passa na minha cabeça. Jesus conhece o que se passa no fundo da minha alma. A única coisa que eu consigo dizer, sabe o que é, irmãos? Misericórdia. Misericórdia. O texto diz, aí ó, o texto que nós estamos lendo: mas Jesus, vendo o pensamento deles, tomou uma criança e fez o quê? Colocou-a junto de si. E disse-lhes: qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer um que recebe a mim, recebe aquele a quem me enviou. Aqueles que entre vós foram o quê? O menor de todos. O menor. Esse mesmo será grande. Está posto aí para os irmãos. Agora, de maneira muito rápida, eu quero fazer alguns apontamentos. Certo? Não desistam de mim. Vou terminar no horário. Muito bem. O Evangelho, querida igreja, foi, é e sempre será contracultural. O que eu quero dizer? Pastor, você está dizendo que o Evangelho é contra a cultura? Entenda. O Evangelho, os valores do Evangelho, eles são opostos, eles são contrários aos valores seculares. Quando eu digo contracultural, não estou dizendo que nós evangélicos não devemos adquirir cultura. Não, você deve adquirir cultura. Estude, leia. Essa geração de vocês agora tem uma oportunidade que outras gerações não tiveram. Vocês têm acesso à informação de maneira muito fácil. Né? Tá aí, qualquer celular, qualquer tablet, qualquer notebook, em todo lugar tem sinal de internet. E então você pode adquirir cultura aonde você estiver. E o conselho que eu dou nessa noite é: absorva a maior quantidade possível de cultura. Leia! Leia! O que eu quero afirmar nessa noite é que o Evangelho ele é contracultural na seguinte perspectiva: os valores seculares não são os nossos valores. Basta assistir qualquer palestra motivacional.
Outro dia eu estava assistindo, né, uma palestra sobre como ser um bom vendedor. E o palestrante dizia que aquele que quer se transformar num bom vendedor, ele tem que sentir-se como o maior vendedor de todos os tempos. Ele tem como meta de ação isto. Eu vou me transformar, eu vou lutar, eu vou ser o maior vendedor de todos os tempos. Eu estou citando esse exemplo porque é esta premissa que vai pautar muito da fala que é realizada aí no mundo. Aí no mundão, todas as pessoas estão lutando para serem as maiores, para estarem nos primeiros lugares, para serem as mais ricas, para serem as mais poderosas. Essa é a conversa. Chegue para um homem milionário aí na sociedade e diga: olha, você precisa abrir mão aí de toda essa riqueza e doar aos pobres. E só assim você vai estar sendo grande no reino dos céus. Ninguém vai querer um negócio desse. É nesse sentido que eu estou dizendo que o Evangelho ele é contracultural. Os nossos valores não são os valores seculares. Jesus, no texto que nós estamos lendo nesta noite, ele havia deixado muito clara a sua missão. E a sua missão era morrer pelos pecados da sua igreja. Há alguma glória em morrer? É bom morrer? Quem aqui quer morrer? Levanta a mão. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas ele diz: olha, eu vim e a minha missão é morrer por vocês. Interessante que Cristo, quando ele vai chamando os seus, ele vai dizer que ser um seguidor dele também vai passar muito por isso. Você morrer para uma antiga vida, você morrer para antigos valores, você morrer para antigos princípios e passar a viver uma nova vida. Daqui a pouco eu vou fazer uma rápida comparação do que Cristo fez por nós. De qual era a posição dele, e até onde ele desceu. Isso é importante para a igreja nesta noite. Cristo estava em uma posição e ele desce dessa posição. E aqueles que o seguem, aqueles que querem ser seus discípulos, têm que ter o mesmo desejo de descer, de sair de uma posição de destaque e se colocar numa disposição de serviço. Já pensou se Jesus Cristo tivesse seguido essa filosofia de ser o maior, de ser o mais poderoso, de nunca querer descer? O que é que teria acontecido conosco? Saímos condenados ao quê? Ao inferno. O texto vai nos mostrar uma grande ambição que havia no coração daqueles homens. Qual era a ambição, pastor, que havia no coração daqueles homens? Eles estavam preocupados pelo destaque, pela fama, pelo poder, pela uma posição de destaque e de liderança. Eles não estavam preocupados com a morte do seu Senhor. Eles não estavam preocupados com o significado dessa morte. Eles não estavam, inclusive, entendendo o exemplo que estava sendo dado a eles. Se de fato eles criam que Cristo era o Messias, que Cristo era o Filho de Deus, que havia deixado a sua glória, que havia descido a nossa miséria para intervir na minha e na tua história, aqueles homens deveriam estar preocupados em entender essa mensagem e reproduzir em seus comportamentos este exemplo que estava sendo dado. Olhe para mim, por favor. Qual é o teu grande desejo aqui nessa igreja?
Mexe aí com o teu coração. Eu espero que ninguém aqui nesta igreja esteja triste, porque talvez não esteja numa posição de destaque. Não quero que ninguém nesta igreja não esteja vivendo uma vida cristã plena de alegria, plena de satisfação, plena de regozijo, porque não está em determinado lugar. Olha para mim o que eu vou dizer agora. Nossa igreja ainda não, uma igreja pequena, novinha, né? 4 anos. Alguns males ainda não nos atingiram, mas se nós não estivermos com os olhos abertos e não pregarmos de maneira séria, eles nos atingirão, porque são males que fazem parte da existência humana, são males que assolam a nossa natureza pecaminosa. Aqui não, aqui é a igreja simples, pequenininha, mas tem muitos cristãos, irmãos, que vivem uma vida cristã voltada para estarem aqui, ó, aqui à frente, aqui. Púlpito, nessas plataformas, né? Instrumento, tudo isso aqui é importante na igreja, é importante. A igreja tem que ter um púlpito, tem ou não tem? Tem. Do púlpito se prega o quê? A palavra. E para pregar a palavra precisa de o quê? De um quê? Um pregador. Tem crentes que vivem tristes porque não está no púlpito. Esse violão aqui, ó. Não é bom cantar com o violão acompanhando? É ou não é? É. Mas é só um violão. Tem crentes que estão tristes em suas comunidades porque ele não está na frente tocando o violão. Às vezes ele não consegue nem olhar no olho de quem está tocando, porque ele queria estar no lugar dele. Ele não consegue nem olhar no olho. Não é importante ter alguém ali controlando o som? Não é importante, irmãos? A gente vê como é importante quando dá engancha, né? Olha como é importante. Irmãos que vivem tristes porque não estão ali controlando o som. Eu estou citando esses exemplos. E fiz essa pergunta a você, porque a partir daquilo que estamos lendo nesta noite, o que deveria permear a nossa mente, deveria permear o nosso coração, não era em estar em lugares de destaque. A única preocupação que o Cristo vai colocar, que deve haver no coração do crente, é a preocupação de servir. Seja no que for. Os irmãos perceberam que a igreja está muito limpa hoje, os irmãos perceberam? Muito limpa. Sabe por que ela está limpa? Por quê? Alguém limpou. Eu fui informado hoje. Pastor, veio os irmãos, vieram aqui, lavaram a igreja. É importante isso ou não é? Mas vocês não iam ficar sabendo se eu não tivesse dito. Não é bom chegar aqui na igreja e encontrar a igreja limpinha, a igreja arrumada? É importante ou não é, irmãos? É. Mas talvez isso não dá destaque, isso não dá reconhecimento. Os irmãos que lavaram fizeram isso. Por que eles fizeram? Serviram ao Senhor. Se eu não agradecer a eles, isso deve produzir tristeza no coração deles? Se eu não chegar para eles e me ajoelhar e dizer, irmão, muito obrigado, isso vai mudar alguma coisa no coração deles? Não deve mudar. Mas é assim nas igrejas, Conceição? É não, né? Que vê, é uma briga incessante por reconhecimento,
por proeminência, por destaque. Esses discípulos aqui, eles apenas caracterizam aquilo que nós somos. Pastores que querem ser os melhores pastores, os mais reconhecidos, os mais famosos, os melhores remunerados. Cantores que querem ser os melhores cantores, os mais reconhecidos, os mais remunerados. E esta filosofia vai contaminando os corações. E muitas vezes os ajuntamentos evangélicos não passam de briga de egos. De que quando um está pregando, o outro está analisando. A estrutura do sermão não está. Quando o outro está cantando, ele está aqui. Na terceira estrofe ele desafinou um pouquinho. E essas questões, meus queridos irmãos, precisam ser tratadas na igreja. Porque isso vai contaminando e nós vamos gerando comunidades doentes. E comunidades doentes não servirão como comunidades de restauração na vida de ninguém. Por isso que muitas pessoas se escandalizam com o discurso evangélico. Eles chegam na igreja e a mensagem que eles ouvem é: vem aqui, aqui é um pedacinho do céu, aqui é todo mundo nascido de novo, venha, nós estamos de braço aberto para receber. Depois de alguns meses ele descobre que não é tão bem, não é assim. Jesus, nesta noite, ele nos apresenta um padrão, né? E ele vai dizer qual é a verdadeira grandeza de um discípulo dele. Jesus, nesta noite, ele nos apresenta um padrão. E ele vai dizer qual de fato deve ser a nossa grandeza. Quando Jesus percebe que eles estão brigando para ver quem é o maior, Jesus vai olhar para eles e vai dizer: está tudo errado, vocês entenderam errado. E ele pega a criança, meus irmãos, como símbolo de simplicidade, como símbolo de humildade, como símbolo de sinceridade, como símbolo de fragilidade, como símbolo de alguém que precisa de outra pessoa. Por isso que ele pega a criança. Cristo era o mestre em usar figuras do cotidiano, de usar coisas que aconteciam no cotidiano para mostrar uma verdade espiritual profunda. Então, já que eles não entenderam, Cristo vai dizer: olhem para esta criança aqui. Vocês precisam ser como ela. A criança ali aos pés do Cristo, ela representa alguém ali que não está preocupado em ser o maior, alguém que não está preocupado em ser reconhecida, alguém que não está preocupada com a posição de destaque. Ela apenas quer ser recebida pelo Cristo. Ela está aos pés do Senhor e Cristo a recebe de braços abertos. Interessante que no texto Jesus vai dizer: olha, aqueles que querem ser os primeiros serão o quê? Os últimos. Olha para mim o que eu vou dizer agora. Olha para mim. Volto a dizer que isso serve para pastor, para oficial, para quem canta, para quem toca, para todos que desempenham papéis na igreja. Se Deus perceber no meu coração, se Deus perceber no teu coração, se Deus perceber no nosso coração, que estamos servindo a Ele na obra, com o intuito de sermos reconhecidos, a mão dele faz assim sobre nós. Ó. Deus vai lhe entregar os seus. Ele vai deixar você com a sua capacidade, Ele vai deixar você com os seus sentimentos, Ele vai deixar você com os seus desejos.
A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que isso é muito sério que eu estou colocando aqui nesta noite. Não queira ser o mais espiritual. Quantos crentes hoje olham para outro irmão e se sentem mais espiritual do que ele? Não, eu sou mais espiritual que fulano, porque eu me visto de maneira diferente de fulano, eu oro mais do que fulano, eu sou mais fiel do que fulano, eu sou mais obediente do que fulano. Quando alguém pensa desta forma, ele está assumindo diante de Deus que não entendeu nada do que é Evangelho. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu descubro que eu não sou o quê? Nada. Se aquilo que você faz na igreja vai produzindo no seu coração um sentimento, vai convencendo você de que você é melhor, de que você é o primeiro, de que você é o maior, de que você merece mais do que os outros, deixa eu dizer algo para você. Isto não é uma ação de Deus sobre a sua vida, é você entregue a sua natureza pecaminosa. Porque quando o Espírito Santo está agindo na vida de um crente, ele vai produzindo esse sentimento de... Interessante Paulo, né? Paulo ele dizia, eu, o principal... Aí Paulo, pastor, mas Paulo está dizendo que era o principal. Principal do quê? Dos pecadores. Eu, o menor dos apóstolos. É isso que se espera ouvir da boca de um cristão. Jesus vai dizer que deve ser muito forte em nós a característica do serviço e da humildade. Vou repetir aqui. Jesus vai dizer que deve ser muito forte em nós a característica do serviço e da o quê? Da humildade. Lembra o texto que nós lemos aqui nesta noite? Jesus fez o quê, irmãos? Depois que celebrou a ceia, lavou os pés. Naquela cultura não havia a maior representação de humildade. E ele vai dizer, vocês devem fazer isso uns aos outros. É isso que se espera numa igreja, gente. Crentes que se ajudam, crentes que se perdoam, crentes que se auxiliam, crentes que servem para abençoar a vida do outro, crentes que estão aqui para ajudar nesta limpeza espiritual das nossas vidas, não de obstáculos, não de pedras de tropeço, como Jesus Cristo disse lá em Mateus. Não deve ser um tropeço na espiritualidade do meu irmão. É uma pedra de tropeço ou não? Quando você percebe alguém que está na frente da igreja e aquela pessoa transparece arrogância, é ou não é para você? Já pensou se algum dia eu dissesse aqui para vocês, irmãos? Olha para mim. Pregador só tem eu. Só quem sabe pregar sou eu, viu, irmão? Só eu. Todos os que estão aí fora não pregam como eu. O que é que vocês achariam disso? Cairia por terra tudo que eu já ensinei aqui nessa igreja. Você diria, mais um arrogante. E como nós estamos cheios de pseudos cristãos em comunidades vivendo esse tipo de espiritualidade, onde ele se acha o melhor, onde ele se acha mais espiritual, onde ele se acha mais preparado, onde ele se acha mais talentoso, tudo é ele. Onde Cristo vai dizer que não deve ser assim, deve ser o oposto disso. Serviço e humildade. O que é que eu posso fazer por você, meu irmão? Querido, o que é que eu posso ajudar você? Meu irmão,
O que é que eu posso fazer para lhe ajudar a superar as suas dificuldades? Se essa filosofia impregnasse a nossa comunidade, já pensou o que ia acontecer? Um grupo de pessoas que vivem umas para as outras, vivem na perspectiva de que eu estarei bem quando meu irmão estiver bem. Já imaginou a força disso? Vou para a parte final da minha fala, falando acerca do exemplo de Cristo. Por que ele pode pedir isso de nós? Por quê? Rapidamente vou citar algumas coisas. Rapidamente. O exemplo do Cristo era o menor, era o maior, mas se fez o menor. Era o mais rico, mas se fez de mais pobre. Era o mais exaltado, mas foi o mais humilhado. Era o mais santo, mas se fez pecado. Era o mais poderoso, mas se fez fraco. Por isso que ele pode olhar para mim, para você e exigir isso. Por isso que ele pode pedir dos seus seguidores esse tipo de comportamento. Porque ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Ele desceu da sua glória, ele abriu mão da sua majestade. E entrou na minha miséria, entrou na tua miséria. Desceu ao meu e ao teu estado, meu irmão. E esses discípulos estavam preocupados quem seria o maior entre eles. Esse tipo de preocupação não pode haver, irmãos. Dentro da nossa igreja não pode. Não tem maior aqui não. Aqui são todos servos. Não tem pastor, não tem oficial, não tem presidente disso, presidente de não sei o quê, a irmã de não sei o quê, não há. Não há maiores nessa comunidade. Aqui nessa comunidade só há um que é grande, Jesus Cristo. O resto são servos. Amém. O que é que um servo faz? Serve. Ele está pronto para servir ao outro, para abrir mão do seu tempo, abrir mão do que tem, para abençoar a vida do outro. Crentes que quando conquistam alguma coisa, isso seja de uma roupa a um transporte. Eu preciso ir para a igreja para que os outros vejam o que eu conquistei. Quando eu chegar com esse carro na porta da igreja, quero só ver a cara deles. Meu Deus. Meu Deus. A criança é posta para nós como exemplo de amor, respeito, confiança, ausência de interesses, fragilidade, proteção, humildade e sinceridade. Devemos ser crianças, irmãos. Crianças que reconhecem a sua pequenez, crianças que reconhecem a sua fragilidade, crianças que reconhecem a sua incapacidade, que estão de mãos abertas implorando, Pai, nos abençoa, e que estão dispostas a abençoar outras crianças que também, como as outras, também necessitam dessa ajuda do Pai. Que esta filosofia diabólica aí do mundo, ela não seja potencializada pelo nosso coração pecador, que abandonemos isso, que a nossa caminhada na igreja, ela tenha como principal preocupação a de servir sem busca de reconhecimento, servir sem
Sirva a Cristo, meu irmão. Em gratidão por aquilo que Ele fez por você. Somente por isso. As pessoas não vão... Mas pastor, as pessoas não estão reconhecendo o que eu faço. Mas não é para reconhecer. Não há nenhum texto na Bíblia dizendo que você vai ser reconhecido. E de que você deve ficar triste com isso. Não, não. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Quem quiser ser o maior, seja o menor. É importante ter alguém aqui pregando aqui no culto? É importante. Importante. E a figura do pastor é esta, de serviço. Essa igreja aqui não existe para manter um pastor. Não, não. Essa igreja aqui existe para exaltar o Cristo. E ela precisa. O pastor ele é necessário para que alguém esteja aqui explicando o quê? A palavra. Somente isso. Mas a irmã que lavou a cadeira, que você está sentadozinha aí nessa cadeira tão limpinha hoje, ela é importante também. Aquela irmã que jamais vai vir aqui, ó, jamais. Ela jamais vai vir aqui nesse culto, ela jamais vai cantar nesse microfone, ela jamais vai tocar o instrumento. Mas aí onde ela está, na sua cadeira, ela tem orado, ela tem testemunhado, e ela é tão importante como eu no Reino dos Céus. Não queira ser o primeiro. Não queira. Não queira. Não queira ser o maior. Não queira. Sirva a Deus, né? Com sinceridade, com muita humildade no teu coração. Amém, queridos? Amém. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.